Olá, motorista! Chegamos a mais um briefing semanal e dessa vez vamos falar um pouco sobre distância segura. No trânsito, a distância entre os veículos é muito mais do que uma recomendação de segurança. Pode ser a garantia da preservação da vida. O espaço adequado entre um carro e uma motocicleta, por exemplo, permite ao condutor a tomada de decisões de maneira ágil, atenta e preventiva, o que ajuda a evitar acidentes. A distância segura entre os veículos é aquela que um motorista terá tempo e espaço para frear e para parar sem colidir com outro veículo ou obstáculo. A atenção deve ser ainda maior para motos, já que o condutor fica mais exposto ao tráfego. Não existe uma distância mínima regulamentada, já que há variáveis como o tipo de veículos e a condições de tempo e tipo de rodovia. Porém, especialistas recomendam a dica que consiste em guardar a distância de ao menos 3 segundos do veículo da frente. Para isso, basta tomar como referência um ponto de adiante, pode ser um poste ou uma árvore. Assim que o veículo à frente ultrapassar o objeto e começa a contar 1001, 1002 e 1003, se você chegar num ponto de referência antes de terminar a contagem, significa que é necessário diminuir a velocidade. O passo a passo para calcular a distância segura: escolha um ponto fixo à margem da via. E quando o veículo que vai à sua frente passar pelo ponto fixo, comece a contar. Conte 2 segundos pausadamente. Uma maneira fácil é contar 6 palavras em sequência, tipo 51 e 52. Você utiliza o 50 apenas para garantir que gastará um segundo para contar cada número. A distância entre o seu veículo é o que vai à frente, vai ser a segura, se o seu veículo passar pelo ponto fixo após a contagem de 2 segundos. Caso contrário, reduza a velocidade e faça novamente a contagem. Repita até estabelecer a distância segura. Para veículos com mais de 6 metros de comprimento ou sob chuva, aumente o tempo de contagem para 3 segundos. Vale lembrar que a colisão que traz os maiores danos é a colisão com veículos que circulam em sentido contrário, ou seja, a colisão frontal. São gravíssimas e causadas principalmente por ultrapassagem mal feita, falta de perícia para fazer curvas, falta de habilidade para sair de situações críticas, reações inadequadas frente às condições adversas e até mesmo por convenções mal realizadas. Seja responsável no trânsito, mantendo você e os outros motoristas seguros. O fator que diferencia a distância de travagem e a de segurança é: enquanto a distância de travagem trata-se da distância que o carro percorreu, tendo em consideração o local onde o pedal do travão é acionado, até o local onde o carro é imobilizado. A distância de segurança reflete a distância de travagem adicionada à distância que foi percorrida depois da reação do condutor. Como tal, e ao iniciar a travagem, a distância de reação é a distância percorrida pelo carro assim que o condutor veja o perigo ou obstáculo, e até mesmo o momento da sua reação. Este tempo é influenciado pela velocidade, ou seja, quanto maior for a velocidade, maior irá ser a distância percorrida. Podemos, por isso, compreender que a distância de travagem é efetivamente inferior ao valor alcançado e quando se realiza o cálculo da distância de segurança necessária. Diferente de fatores que influenciam a distância de travagem, que seria a velocidade, uma das principais causas de acidente é a velocidade inadequada, que até porque o controle da velocidade é um fator decisivo para a imobilização no veículo numa distância segura. E quando da duplicação da velocidade e quadruplicada a distância de travagem. O atrito na travagem trata-se de uma força de resistência inversa ao sentido da deslocação de um carro. Para que haja atrito, tem que forçosamente existir ao mesmo tempo duas superfícies de contato. Um carro fica dependente da força de atrito que ocorre entre a área de contato dos pneus e a superfície da estrada, podendo, contudo, esse atrito ser influenciado, quer de forma positiva ou quer negativa, pelo estado da suspensão e dos travões. Verifique-se que, quando mais elevado for o índice de atrito, menor irá ser a distância de travagem.
Você, condutor defensivo, deve conhecer os tipos de paradas do veículo, tempo, distância necessária para cada uma delas. A distância de segmento é aquela que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à frente, de forma que você possa parar, mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. É ideal manter a distância de aproximadamente 2 segundos em relação ao ponto fixo. Distância de reação é aquela que o seu veículo percorre desde o momento em que você vê a situação de perigo e até o momento em que pisa no freio, ou seja, desde o momento em que o condutor tira o pé do acelerador até colocar no freio, varia de pessoa para pessoa, mas no geral está entre 0,75 e 1,5 segundos. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre depois que você pisa no freio até o momento total da parada. Você sabe que seu veículo não para imediatamente, não é mesmo? Distância de parada é aquela que o seu veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo e decide parar até a parada total do seu veículo, ficando uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via, ou seja, é a soma da distância da reação com a distância da frenagem. Direção preventiva foca na antecipação de problemas antes que eles se manifestem. A ideia é adotar hábitos que evitem situações perigosas, até mesmo de iniciar o trajeto. Planejamento antecipado é conhecer bem as rotas e as possíveis alternativas. E a manutenção regular do veículo garante que os pneus, freios e sistemas estejam sempre em boas condições, sendo muito importante a manutenção preventiva. E respeito à lei de trânsito é observar os limites de velocidade e sinalizações da via. Observação constante é manter a atenção redobrada nas condições da estrada, comportamento dos outros motoristas, pedestres e etc. No Brasil, em 2023, os acidentes de trânsito continuaram a ter impactos significativos, com aproximadamente 33.743 mortes registradas no trânsito ao longo do ano. Esses números preliminares indicam que as colisões foram uma das principais causas de acidentes, frequentemente relacionada ao não cumprimento de distâncias seguras e à imprudência dos condutores. A mortalidade no trânsito afeta especialmente o motociclista, com mais de 12.800 mortes, seguido por ocupantes de automóveis e pedestres. Além disso, o excesso de velocidade, falhas humanas e a falta de fiscalização robusta contribuíram para o agravamento desses índices. Esforços para melhorar a segurança no trânsito incluem campanhas educativas, reforço de fiscalização, investimento em infraestruturas, mas o desafio permanece, com a necessidade de maior conscientização e políticas públicas eficazes para reduzir a violência no trânsito. E em 2023, os estados brasileiros com os maiores números de acidentes de trânsito em rodovias federais foram Minas Gerais, com 8.988 acidentes, seguida de Santa Catarina, com 7.791, e o Paraná, com 7.085. Esses estados registram alto índice em empate devido à extensão de suas redes rodoviárias e ao grande volume de tráfego. Uma das causas mais frequentes desses acidentes foi a falha em manter a distância segura entre veículos associados a outros fatores, como distração ao volante e excesso de velocidade. A falta de fiscalização combinada com infraestruturas deficientes em algumas áreas também contribui para o índice elevado. Campanhas educativas e melhorias na fiscalização são recomendadas para reduzir esses números e salvar vidas. A falta de manutenção de uma distância segura no trânsito pode causar diversos riscos, tanto para o condutor quanto para outros usuários da via. Alguns exemplos incluem colisão traseira. Quando a distância é insuficiente, o condutor pode não ter tempo para reagir a uma frenagem repentina do veículo à frente, resultando em colisões que frequentemente causam ferimentos e danos materiais. Efeito dominó em congestionamentos. E em vias congestionadas, a falta de distância adequada pode levar a acidentes em cadeia, não especialmente em locais de alta densidade de tráfego. Redução da capacidade de manobra.
Sem espaço suficiente, os condutores perdem a habilidade de desviar de obstáculos inesperados, como pedestres, animais e detritos na via. Impacto ampliado em condições adversas e em situações como chuva, neblina ou estrada escorregadia, manter uma distância inadequada aumenta o risco de derrapagens e colisões devido ao tempo de reação, reduzindo a menor aderência do solo. E estresse e tomada de decisões erradas. Conduzir o próximo a outros veículos pode gerar ansiedade, aumentando a probabilidade de decisões impulsivas como frenagens bruscas e ultrapassagens seguras. A conscientização sobre esses riscos é a adoção de boas práticas de condução, como respeitar a regra de 2 segundos, ajustada em condições adversas, são fundamentais para evitar acidentes e preservar a vida no trânsito. Bom, motorista, nosso briefing termina aqui e até a próxima semana.